Muito bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso nono dia do desafio Provérbios. Hoje é a manhã fria onde eu estou aqui, mas não deixei de realizar e cumprir com o meu compromisso de estar todos os dias compartilhando algo de valor, algo que tenha me ajudado e certamente tem ajudado aqueles que têm se mostrado sensíveis ao conhecimento, à sabedoria aqui presentes. No dia de hoje nós falaremos a respeito sobre o livro de Provérbios, capítulo 7 e 8. Hoje o tema, como nós iremos estudar e esmiuçar, é a respeito da prudência e da sensatez, como que a sabedoria contida no livro de Provérbios, nos 31 capítulos escritos, a maioria por Salomão, mas também por outros autores, podem nos ajudar a elevar a nossa virtude e nos proporcionar uma sabedoria e também uma vida mais sensata. Vamos dar início, portanto, ao capítulo 7, versículo 1 do livro de Provérbios. Está escrito: Meu filho, guarde as minhas palavras e conserve os meus mandamentos em seu coração. Observe os meus mandamentos e você viverá. Guarde minha lei como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos e escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria: você é minha irmã, e ao entendimento: você é meu parente. Eles o guardarão da mulher imoral, da estranha que lisonjeia com palavras. Aqui, mais uma vez, Salomão utiliza uma estrutura parecida com aquilo que já havia escrito antes, do paralelismo de ideias. Vocês lembram que no hebraico era muito presente este artifício de utilizar palavras semelhantes e com ideias similares para aprofundar um conhecimento, aprofundar uma mensagem. É isso que ele utiliza aqui, para que o filho guardasse as palavras e conservasse os mandamentos em seu coração. Palavras semelhantes com um significado similar, para que assim, ao nós observarmos os mandamentos, nós tivéssemos vida. Ao nós guardarmos os princípios, nós estaríamos acessíveis às bênçãos proporcionadas por uma vida que segue de acordo com as regras do jogo. Salomão vai falar aqui que nós devemos dizer a sabedoria, que ela é nossa irmã, ou seja, ter uma intimidade tão grande com o saber, com a sabedoria em nosso interior, que quando nós tomarmos decisões, nós teremos a prudência, a sensatez, a ponto de entender se aquilo que nós estamos fazendo agora vai evidenciar um caráter sábio ou um caráter tolo. Uma pessoa que possui, de fato, o entendimento, uma pessoa insensata. Certamente, quando ele escrevia isso, ele já preparava o caminho, já estava adentrando o terreno para aquilo que ele falaria nos próximos versículos, a respeito da imoralidade e do perigo também da falta de sabedoria para os nossos relacionamentos conjugais, que está contido no versículo 6, como nós iremos ler agora. Porque da janela da minha casa, olhando pela grade, vi entre os ingênuos e descobri entre os jovens um que não tinha juízo. Ele ia e vinha pela rua, junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da casa dela. No crepúsculo, ao anoitecer, na escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher lhe saiu ao encontro, com roupas de prostituta e astúcia no coração. É espalhafatosa e inquieta. Os seus pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Ela agarrou o jovem e o beijou, e com maior descaramento lhe disse: Eu tinha de oferecer sacrifícios pacíficos. Hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao seu encontro. Vim procurá-lo e agora encontrei. Já cobri de coxos minha cama, de linho fino do Egito de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Venha, vamos nos embriagar com as delícias do amor até o amanhecer. Gozemos amores. Porque meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro e não voltará para casa antes da lua cheia. Ela o seduziu com suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E num instante, ele a seguiu como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha, até que uma flecha lhe atravesse o coração. Ele era como a ave que corre para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Agora, meu filho, escute o que eu digo e dê atenção às palavras da minha boca. Não deixe que o seu coração se desvie para os caminhos desta mulher. Não ande perdido nas suas heridas, porque a muitos ela feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A casa dela é caminho para o abismo e desce para as câmaras da morte. Gratificação instantânea é um dos conceitos que estão mais presentes em nossa geração atual. Na verdade, onde as pessoas muitas vezes abrem mão de um futuro prazeroso para que no presente agora elas possam desfrutar de migalhas. Certamente as pessoas tendem a se contentar com algumas
pequenas doses de alegria, de satisfação agora, ao invés de reservarem esse sacrifício no presente para desfrutar de coisas melhores no futuro. É isso que Salomão está falando neste cenário, ao falar sobre um homem, um jovem ainda insensato, tolo, negligente, que não tinha, inocente também, que não tinha a sensatez a ponto de trocar uma bênção futura melhor, que neste caso era a satisfação conjugal dentro do casamento, para que ele pudesse quebrar o princípio do casamento, da moralidade sexual, para poder adulterar com a mulher alheia, com a esposa de outro homem. Portanto, quando este homem, quando esse jovem ainda abre mão disso, ele está mostrando um coração insensato, um coração que falta o siso, né? Falta a prudência, que falta a sabedoria, de fato. Ele deixa-se levar pelos lábios da mulher lisonjeira, achando que esse prazer presente agora vai se perpetuar por toda a eternidade, mas na verdade não. Quando nós abrimos mão de princípios, quando nós quebramos as regras de jogo que já estão estabelecidas, instauradas, neste caso a regra da moralidade, da regra da santidade, da pureza, certamente nós iremos colher frutos ruins no futuro. É isso que conclui Salomão a falar, que quando as pessoas fazem isso, elas são como um boi que vai para o matadouro, como um animal que vai para uma armadilha, porque nós achamos que estamos fazendo uma coisa boa. O boi que vai para o abatedouro, por exemplo, ele acha que está bem, porque ele está se alimentando, está engordando, achando que para sempre ele ficará assim. Mas na verdade não. Ele está sendo enredado, né, por uma grande armadilha, que neste caso é a sua própria destruição. Que nós aprendamos com o exemplo errado deste jovem, ao nós não buscarmos a gratificação instantânea, ao nós sabermos calcular o peso, o impacto das nossas decisões, ou também das nossas indecisões, porque a própria ação de não decidir já é uma decisão de se manter na neutralidade. Na verdade, a neutralidade não existe, não é mesmo? Porque nós precisamos nos posicionar, precisamos agir ativamente em busca do propósito, em busca do destino e da transformação que nós procuramos. Continuemos no capítulo 8, versículo 1, onde está escrito: por acaso não clama a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, e junto aos portões, a entrada da cidade, a entrada dos portões, ela está gritando: é para vocês, homens, que eu clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Vocês ingênuos, entendam a prudência, e vocês tolos, entendam a sabedoria. Escutem, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios dirão o que é reto, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios detestam a maldade. Todas as palavras da minha boca são justas. Não são nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para os que têm compreensão e justas para os que acham o conhecimento. Aceitem o meu ensino em vez da prata, e o conhecimento em lugar do ouro escolhido, porque a sabedoria é melhor do que as joias, e tudo que se possa desejar se não se compara com ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência, e a disponho do conhecimento de conselhos. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Meu é o conselho, e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Por meio de mim, os reis governam, e os príncipes decretam justiça. Por meio de mim governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me encontram. Riqueza e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. O meu fruto é melhor do que o ouro é refinado, e o meu rendimento é maior do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, e siga as veredas do juízo, para adotar de bens os que me amam e encher os teus tesouros. Enquanto nós lemos este texto, é impossível nós não retornarmos aos primeiros capítulos do livro de Provérbios, capítulo 2, onde a sabedoria é personificada como uma mulher que está nas praças, está nas ruas, clamando em alta voz para que as pessoas que têm falta de sabedoria possam se relacionar com ela, porque ela está disponível a compartilhar o seu saber com os outros. Do mesmo modo, a sabedoria aqui, mais uma vez, ela é personificada como uma pessoa que clama, como uma pessoa que está junto aos lugares elevados, junto às encruzilhadas, junto ao caminho. Ela se coloca no topo. A sabedoria se colocar no topo também tem um alto valor simbólico, porque é o ato de nós nos elevarmos, olharmos para os montes e saber que de lá vem o nosso socorro, como fala o Salmo 121. Porque também, certamente, naquela época, os montes, né, os lugares altos, eram muito utilizados para lugares de idolatria,
onde deuses pagãos, deuses falsos eram colocados e adorados. Então, ao nós nos posicionarmos da forma correta, ao entender que no lugar certo de virtude, de elevação, precisa estar a nossa sabedoria, precisa estar no nosso coração, não em falsos socorros, não em falsos mecanismos de socorro, ou em falsos meios de alcançar o saber. Na verdade, é lá que nos aproxima de Deus, nos aproxima do temor ao Senhor, que é o princípio do saber, precisa estar no nosso coração. Entender que a sabedoria se faz acessível para todos. Nós precisamos buscá-la, assim como as pessoas buscam o ouro, procurá-la, assim como as pessoas procuram a prata. Porque mais importante é a raiz do que o fruto. Porque se nós tivermos o fruto apenas como ouro, como as riquezas, e nós não sabemos administrar as riquezas, gerenciá-las com sabedoria, de nada vai adiantar. Este é o conselho, esta é a advertência, a exortação que a sabedoria nos faz neste momento que nós lemos este texto e que nós assistimos a este estudo. A importância de nós buscarmos o conselho, buscarmos a prudência, buscarmos a fortaleza a partir de uma vida em prudência e sabedoria. Versículo 22 é um dos últimos textos que nós iremos ler nesta manhã, onde está escrito: O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Eu fui estabelecido desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismos, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas, eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu estava lá, quando ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Estava lá quando ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar, os seus limites, para que as águas não transgredissem sua ordem. Quando ele compunha os fundamentos da terra, eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia, eu era sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos dos homens. Agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouçam o ensino, sejam sábios e não o rejeitem. Feliz é aquele que me ouve, finge vigiando dia após dia, diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa. Pois quem me encontra, encontra a vida e alcança o favor do Senhor. Mas quem peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Uau! Esta é a conclusão do texto que nós estudamos no dia de hoje, quando Salomão vai personificar mais uma vez a sabedoria como uma pessoa e atribuí-la características eternas, como uma pessoa que de fato estava presente desde a criação. E é impossível nós, mais uma vez, lermos esse texto e talvez não fazermos uma correlação com o verbo de João, capítulo 1, quando vai falar que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. E talvez este verbo era a própria sabedoria que estava falando aqui e era Deus. Deus precisou de sabedoria, precisou deste saber eterno, que é o próprio Senhor, né? Que o temor do Senhor, que o favor de Deus está contido na sabedoria para fazer a criação. Se o Senhor utilizou a sabedoria para criar o mundo, por que nós estamos negligenciando o saber para construir a nossa própria história? Porque nós não estamos dando ouvidos àquela pessoa que colocou as leis fixas na Terra, que colocou as leis da física, que colocou o cosmos, como nós estamos vendo aqui, a organização completa da realidade, porque nós não ouvimos a sabedoria, não estamos junto a ela, porque ela nos traz alegria em sua presença, a plenitude de alegria, porque ela, de fato, é a manifestação divina, é a própria presença de Deus, que é o saber, que é a manifestação, a grande riqueza, né, como Paulo fala, a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. É uma vida de relacionamento com o Senhor, que nós certamente teremos uma vida de prudência, de sabedoria e de sensatez. Que ao nós concluirmos a aula de hoje, nós possamos entender que é apenas em Deus que nós encontramos este saber. É apenas ao elevar a nossa virtude, primeiramente nos quebrantando, nos humilhando, porque no reino dos céus é o inverso, a lógica. É preciso se humilhar, é preciso descer, para que em seguida nós possamos subir. É preciso se quebrantar, para que depois nós possamos ser elevados. É preciso se humilhar, para que no fim nós possamos ser exaltados. Eu espero que você possa ter sido contribuído, de fato, que a sua sabedoria, que o seu entendimento possa ter sido elevados com este vídeo. E se você o foi, não esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar, para que o algoritmo possa entregar para mais vidas. Muito obrigado pela sua participação. Até a próxima. Um bom dia.